Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, aqui da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria estar com todos vocês para mais uma leitura bíblica. Estamos aí seguindo o livro de Levíticos, hoje será o número 4. Eu gostaria de saber como essas leituras têm sido na sua vida. Você, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para este momento nosso aqui de leitura da Bíblia? A segunda pergunta é: você tem feito a leitura todos os dias? Tem acompanhado? Eu estava até pensando, eu acho que eu vou gravar no Novo Testamento. Vou fazer uma leitura e vou gravar só a leitura e vou disponibilizar isso para você ouvir. Eu sei que você ouve, nós deixamos comentários também, mas eu queria talvez gravar só a leitura do capítulo, sabe, para você ir ouvindo a Bíblia com o pastor José Maria, que aqui você está estudando a Bíblia, você está lendo a Bíblia, mas eu estou pensando em gravar a leitura, e aí vem a leitura da Bíblia com o pastor José Maria. Eu acho que vai ser bom. A gente não tem uma voz assim do Cid Moreira, mas o importante é usar a unção que Deus nos deu, o desejo de fazer. Eu acho que seria algo muito impressionante. E, claro, é uma tarefa bastante árdua, né? Mas não podemos deixar de lado. Se Deus tem colocado no nosso coração o poder fazer, aí nós vamos fazer a leitura. Depois eu converso com você sobre um aplicativo que eu preciso ter e pessoas para nos ajudar a fazer isso também. De repente você até colabora com esse projeto de nós fazermos a leitura da Bíblia e você ter o áudio aí limpinho, só a leitura da Bíblia para você ouvir na sua casa. Acho que vai ser muito lindo. Gente, o que Deus tem para nós é muito forte. Eu estou aqui cada dia falando: Deus, por favor, nos ajude a avançar bastante, avançar com sabedoria, com inteligência e com poder. Te convido para a leitura, capítulo 4 do livro de Levíticos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, um novilho sem defeito por expiação do pecado. Foi lá o sacerdote, fez alguma coisa que deixou as pessoas escandalizadas. Escandalizado aqui também é o mesmo que chateado, o mesmo que entristecido, né? O mesmo que as pessoas se afastaram do Senhor por causa do pecado daquele cidadão. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungindo tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, para que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre fígado com os rins, tirá-los-á, como se tira do boi do sacrifício pacífico,
e o sacerdote queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza e queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Tá? Então, esta é a forma que o sacerdote, se pecasse contra um dos mandamentos do Senhor, eles teriam que fazer. Agora vamos ver o sacrifício pelo pecado do povo. Se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados, quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Que você vê que agora já não são os sacerdotes, são os anciãos que faria o trabalho no lugar dos sacerdotes. Aí vem o sacerdote. Então o sacerdote ungido, trará do sangue do novilho a tenda da congregação, e o sacerdote molhará a ponta do seu dedo naquele sangue, aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu, diferente do que foi feito ali, né, como fez, e ele tirará e aspergirá o sangue do animal à ponta da tenda da congregação. E se o sacerdote, né, pegará o sangue e porá na ponta do... Então o sacerdote ungirá, tomará do sangue do novilho e trá-lo-á à tenda da congregação. Versículo 6 aqui, ó. E molhará o seu dedo 7 vezes perante o Senhor no véu do santuário. Aqui o pecado no véu do santuário. E aqui, agora, esse aqui no véu do santuário. Traria, agora esse aqui, e os anciãos da congregação porá sobre o Senhor perante do novilho. Então o sacerdote ungirá a ponta do dedo e molhará do novilho na congregação. O sacerdote molhará a ponta do seu dedo daquele sangue, aspergerá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá 7 as pontas do altar. Vai colocar agora na ponta do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação. E trará dele toda a sua gordura e queimá-lo-á sobre o altar. E fará este novilho como fez o novilho da expiação. Assim se fará. O sacerdote por eles fará a propiciação e lhe será perdoado os seus pecados. Eu queria ver se a forma que colocava o sangue era a mesma que colocava o sangue lá para os sacerdotes. Depois levará o novilho para fora do arraial e queimará como queimou o primeiro novilho, a expiação do pecado da congregação. Fará a mesma coisa como foi feito o novilho antes. Sacrifício agora pelo pecado de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra alguns dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça do bode e degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a gordura com todo o sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e ele será perdoado.
Agora vamos ver o pecado de qualquer pessoa. Agora são pessoas comuns. Vamos ver como se procederia. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, assim for culpado, ou se o pecado que cometeu for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra, uma fêmea sem defeito, pelo seu pecado que cometeu. E porá sua mão sobre a cabeça da oferta e da expiação do pecado, e degolará o sacrifício pelo pecado no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará do sangue e porá sobre a ponta do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará da gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas se sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, degolará por oferta do pecado no lugar onde se degola os holocaustos. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação e dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. O que nós percebemos aqui, gente, é que todo perdão, toda necessidade que as pessoas tinham de se aproximar de Deus naquele tempo, você viu que tinha que ter um animal, tinha que ter uma oferta. E nós vamos para o Novo Testamento. Jesus Cristo entrou como o Cordeiro, sendo aquele que foi morto uma vez por todas. Hebreus vai falar que nós não precisamos oferecer novamente sacrifícios ao Senhor, uma vez que Cristo foi o nosso sacrifício pascual. Ele se apresentou como Cordeiro santo, puro, imaculado, uma vez por todas, para que nós fôssemos perdoados completamente. Aqui Deus está instituindo o perdão. Ninguém ainda havia se beneficiado dessa lei. Deus estava fazendo a lei, Moisés escrevendo, para que ficasse como testemunho diante das pessoas. Então, hoje nós agradecemos a Deus porque o nosso perdão dos pecados é por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, muito obrigado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje não precisamos trazer oferta, não precisamos trazer absolutamente nada, a não ser um coração sincero que te ama, que te adora, que te valoriza, um coração que te tem por verdadeiro, justo e fiel. Pai Santo e querido, muito obrigado pela vida de cada pessoa que está conosco aqui nesse momento, e nós oramos, Pai. Oramos agradecendo pelo sangue de Jesus, que uma vez por todas perdoou os nossos pecados e lavou as nossas falhas e nos deu perdão. Aleluia! Somos perdoados pelo sangue imaculado do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que foi morto, mas hoje vivo está para a glória do Pai. Senhor, por isso, agradecidos e agradecemos, te louvamos, entregando sim, Senhor, nossa vida nas tuas santas mãos. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que ora conosco agora. Te agradecemos e te louvamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Sejamos todos perdoados, sejamos todos livres. E a nossa liberdade hoje, gente, é por causa do sangue de Cristo. Senão, todos nós teríamos que estar fazendo todos os sacrifícios normais como eles aqui deveriam fazer. Por enquanto, Deus está instituindo o perdão. Mais adiante nós veremos
as pessoas trazendo essas ofertas e pedindo perdão a Deus. Aqui o Senhor Deus está instituindo. Depois nós vamos ver a consagração de Arão e seus filhos, que ainda não aconteceu. Foi instituído por Deus, mas ainda não aconteceu. Nós vamos ver isso lá a partir do capítulo 8, tá? Quando Arão vai oferecer sacrifício para si. E aí, a partir do capítulo 8, que o Arão recebe a consagração, então, definitiva como sacerdote. Por enquanto, Deus está instituindo, falando como se já estivesse acontecendo. Mas, por enquanto, era a lei de Moisés, Deus escrevendo para que eles pudessem caminhar e andar segundo a palavra do Senhor. Eu fico por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.